E agora nós vamos falar também, focando na questão da pandemia do coronavírus, mas sobre uma situação delicada. Muitas empresas alugam espaços para se manter funcionando. Muitas pessoas que alugam a sua residência para morar, outros têm o imóvel e o colocam para alugar, estão preocupados diante da crise, como fica a inadimplência no aluguel. Um projeto para suspender o pagamento do aluguel foi discutido no Congresso, não foi aprovado, mas isso é o fim de um debate como esse. Para falar sobre esse tema, eu converso agora com o advogado, presidente da Comissão de Mercado Imobiliário da OAB. Eu converso com Danilo Borges. Doutor Danilo, antes de mais nada, bom dia. Bom dia, Gilson. Agradeço o convite. Eu acho que é uma temática muito pertinente para o momento. Bom, como é que a gente pode entender essa situação? Porque, é claro, a gente entende que quem aluga um imóvel e tem uma empresa, por exemplo, ou depende de um salário, pode ter, né, o seu salário cortado, pode ser desempregado, pode ficar desempregado, como também a empresa tem dificuldades, por exemplo, de cumprir o compromisso de pagar o aluguel do imóvel onde a empresa está instalada. E as pessoas que têm um imóvel, às vezes dependem do aluguel para poder se manter também como um complemento de renda. Como é que se lida com essa situação nesse momento? Então, Gilson, como você bem pontuou, existem projetos tramitando no Congresso a respeito dessa questão, né? São 3 os projetos que foram propostos, né, 2 no Senado e 1 na Câmara. O principal deles, que a gente acredita que tem uma maior probabilidade de ser aprovado, é aquele apresentado pelo senador Anastasia. Foi uma proposta que teve como origem também o apoio do próprio STF, através do presidente Dias Toffoli, e também de vários juristas, né, que têm discutido essas questões não só locatícias, mas mais amplas, né, na área do direito privado, as relações privadas. E essa proposta, como você colocou, a questão da suspensão dos pagamentos dos aluguéis de fato caiu. Ele foi aprovado no Senado agora, e essa parte de suspensão para posterior parcelamento dos aluguéis no período da pandemia foi removida do projeto. No entanto, foi mantido um artigo que prevê que não serão concedidas liminares de despejo no período da pandemia. O período que eles fixaram no projeto da lei é do dia 20 de março até o dia 30 de outubro. Então, nas ações de despejo que forem propostas após 20 de março, então quem estava devendo antes do período da pandemia não seria beneficiado por esse artigo. Agora, as ações novas, né, daqueles que ficarem inadimplentes nesse período, do dia 20 de março até 30 de outubro, segundo o projeto de lei, não poderiam ser objeto de liminar de desocupação do imóvel em ação de despejo, né? O que isso implica? Primeiro, ainda que o locatário venha a inadimplir, não pague, ele não poderá ser despejado, removido do imóvel. É lógico que esse projeto ainda está tramitando, depende muito da aprovação ainda na Câmara, depois da sanção do presidente. Agora, é um projeto que tem uma probabilidade alta de ser aprovado por conta de ter esse apoio não só do Senado, que já o aprovou, mas principalmente do STF e dos juristas da sociedade civil. A gente acredita que é pertinente essa discussão, porque se a orientação das autoridades públicas é que as pessoas fiquem em casa, alguém ser despejado nesse período gera realmente uma situação muito complicada, né? Porque você complica toda a situação do isolamento, dificulta justamente num momento onde se compreende que é complicado as pessoas manterem os pagamentos na forma como eram antes da pandemia. De outro lado, existem muitas pessoas que dependem dessa alocação e que de fato ficam numa situação muito vulnerável, né? Então, a gente acredita que, sendo aprovado esse projeto, pelo menos as questões em relação ao despejo não vai ocorrer durante o período por conta da força de lei. Agora, digamos que ele não seja aprovado, né? Existem institutos jurídicos que possibilitam a discussão das relações contratuais, a discussão das obrigações, né? E que já vinham sendo discutidas antes mesmo do projeto de lei surgir. Os juristas, os advogados, o pessoal do judiciário, a gente já vinha conversando muito sobre esses institutos, que seriam caso fortuito e força maior, teoria da imprevisão e a revisão do contrato por onerosidade excessiva, né? Esses 3 elementos servem para discutir não só contratos locatícios, mas todos os contratos de natureza privada. E aí, justamente essa questão da mora, né, de você não estar pagando e sofrer os reflexos desse seu não pagamento, ele é muito discutível. Porque pela incidência do caso fortuito e força maior, você, em tese, não responderia pelos reflexos do seu inadimplemento. E os reflexos deles já eram o despejo, a incidência de multa, de juros moratórios.
Então, por óbvio que o projeto de lei não veta a incidência também desses institutos. Então, aqueles que vierem a inadimplir nesse período poderão se valer dele para discutir. Agora, também o locador se encontra numa situação complicada, né? Então, eu acho que vai ser uma análise muito caso a caso. A gente sempre tem orientado para os clientes que negociem nesse período. É um momento difícil, todo mundo vai passar por essas dificuldades, então a gente orienta sempre que as partes conversem e cheguem num acordo entre si. A gente não sabe como o Poder Judiciário vai responder a essa situação, porque é uma situação inédita, nunca aconteceu antes na história do nosso país, uma pandemia com impactos tamanhos, né? Então, a gente sabe que as respostas que o Judiciário vai dar vão ser diferentes daquelas que a gente está acostumado a ter. Então, a orientação sempre é um bom acordo, um bom diálogo, para que se chegue num meio termo, né, numa situação onde todo mundo consegue se apoiar e juntos a gente possa sair desse problema tão grande, né? Aí está envolvido também aquela questão de reajuste de aluguel, porque, claro, que nesse período agora, vamos pensar que esse isolamento siga, se não total, parcial, até outubro. E claro que muitos aluguéis têm reajuste nesse período. O reajuste também, nesse projeto de lei, suspenso. Olha, o projeto de lei do Anastasia, como eu disse, antes ele previa a suspensão de pagamentos, né? Inicialmente, quando ele apresentou a proposta, previa-se essa impossibilidade de despejo e previa-se a suspensão dos pagamentos entre março e outubro. Essa questão do reajuste, ele também fixava algumas questões, só que tudo isso foi removido do texto que foi aprovado no Senado ontem, foi aprovado ontem à tarde, né? O que restou do projeto dele foi tão somente a questão de não se poder despejar. Então fala assim, não se considerará liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo a que se refere ao artigo 59 da Lei de Inquilinato e seus incisos, né? Deixando bem claro que essa situação vai durar até 30 de outubro de 2020, esse impedimento de despejo, e o parágrafo único fala que o dispositivo do artigo se aplica apenas às ações ajuizadas a partir de 20 de março. Então ele fixa um período onde não poderá ser concedida essa liminar, nas ações que não poderão ser objeto de deferimento de liminar, e impede o despejo. Só ressalvando que ele prevê 3 situações que não estão abarcadas pela lei, que são os contratos de locação de temporada, né, que por óbvio não faz muito sentido você manter a impossibilidade de despejo depois que ultrapassou o prazo do contrato, quando há morte do locatário sem ter um sucessor legítimo para se manter no imóvel, ou quando há necessidade de obras urgentes determinadas pelo poder público, onde a pessoa tem que desocupar porque o imóvel tem risco de ruína, alguma coisa nesse sentido. Mas essas questões de não poder corrigir o contrato, essas questões de você poder suspender pagamentos, que antes eram previstas pelo projeto de lei, me parece que foram removidas nessa aprovação que ocorreu ontem no Senado, né? É lógico que podem eventualmente ser trazidas à tona novamente, quando for discutido o projeto na Câmara. Inclusive, da Câmara tem um projeto do deputado Marcelo Freixo que previa a redução do valor do aluguel em 30%. E eu acredito que, como o projeto do senador Anastasia tem todo esse apoio e já foi aprovado, talvez ele seja o projeto que vai ser preponderante na regulamentação dessa questão. Agora, nada impede que os próprios deputados sugiram que esse projeto abrace essas demais propostas. Então, é uma situação ainda que a gente vai caminhar dia a dia para ver como o Poder Legislativo vai se fixar a respeito dessa questão. O que não impede, como eu disse, de que esses contratos sejam discutidos, por óbvio, não havendo conflito entre as normas, que ele possa ser discutido através dos institutos que nós já temos, que é a questão da onerosidade excessiva, da teoria da imprevisão e do caso fortuito ou força maior. Só que, como eu pontuei, são discussões cujo resultado nós não conhecemos. O Poder Judiciário nunca julgou isso. Então é muito arriscado, né, e eu sempre comento com os colegas, né, que é muito arriscada aquela orientação de, olha, não pague, depois você discute na justiça. Essa é uma orientação muito ruim, porque ela incentiva um conflito, um litígio, que não é o melhor caminho para se solucionar nada. A melhor forma é negociar com o locador e buscar chegar a um meio termo. Não sendo possível, aí de fato, não tendo outra alternativa, as partes vão para o Poder Judiciário e terão seus argumentos para pedir essa alteração. É importante pontuar que nem todo mundo pode querer trazer essa situação para o contrato dela, caso ela não seja afetada. Por exemplo, os empreendimentos aí comerciais que não tiverem sido atingidos pelas restrições, como os supermercados, enfim, aqueles que não tiveram a paralisação de suas atividades.
Do outro lado, aqueles que foram parados, eles não estão podendo utilizar a posse, que é o objeto principal do contrato de locação. Então, de fato, há uma discussão aí a ser travada, tanto na questão de um eventual afastamento da incidência da mora, de multa, como até em revisionamento dos valores do contrato. É lógico que isso é uma questão, como eu disse, imprevisível, não se sabe de que maneira o Poder Judiciário vai responder a isso, você tem que ter um advogado lhe acompanhando para que ele pontue exatamente as minúcias do seu caso concreto e tente, logicamente, o primeiro passo, tente negociar, tente chegar a um acordo. Importante frisar também, Gilson, que os contratos que forem firmados na constância do coronavírus não vão poder, por certo, alegar essa imprevisibilidade, essa inevitabilidade como um motivo de revisão de contrato posteriormente. E aí é importante apontar que aqueles acordos que forem feitos nesse período, por isso que eu recomendo, às vezes o locador está lá pensando, eu não quero reduzir o valor do meu aluguel, eu quero receber aquilo que está no contrato, eu não vou ser inflexível. Aí ele vai ficar na mão do Poder Judiciário, que é uma situação que a gente não sabe de que maneira eles vão responder. Não se sabe ainda qual vai ser o julgamento. Agora, de outro lado, se ele faz um acordo, concede lá uma redução, alguma coisa nesse sentido, prevê ali junto com o inquilino de que maneira o contrato vai se comportar nesse período, como esse contrato foi firmado na constância dessa situação inevitável e imprevisível, o locatário, posteriormente, não vai conseguir argumentar que essa situação deve ser objeto de revisão do contrato. Entende? Então, é importante ele fazer esse acordo, ele fazer esse aditivo contratual regulamentando, para já definir de que maneira o contrato dele vai se comportar, sob o risco de ficar na mão do Poder Judiciário e esperar uma resposta que ele não conhece. Bom, então, para a gente concluir, é mais importante uma negociação, as partes ponderarem e tentar chegar num acordo para evitar uma ação judicial. Ou seja, é hora tanto de quem loca, de quem é proprietário, tentar ceder um pouco e chegar numa possibilidade de manter a negociação, manter a locação e esperar a crise passar, né? Exatamente. É um momento difícil. A sociedade vai ter que se unir, ela vai ter que entender que ninguém vai ganhar. É um período onde a gente tem que ganhar junto. Ganhar sozinho ninguém vai conseguir. Se nós não formos solidários, não formos humanos para compreender a situação do outro e abrir um pouco mão da nossa posição, a gente não vai conseguir passar por isso sem maiores problemas, né? Inclusive a proposta do senador Anastasia teve apoio do STF justamente para que fosse evitada uma quantidade muito grande de demandas, para que já fixasse alguns pontos que são essenciais para que as pessoas tenham ali a sua residência, né? Justamente para evitar uma enxurrada de ações e uma falta de sintonia entre as decisões que forem ser dadas no decorrer desse período. Então, como eu disse, finalizando, eu acho que nós temos que ter o bom senso, nós temos que ter a solidariedade de entender que todo mundo tem que ceder e chegar a um ponto onde as duas partes se encontrem, porque firmando um aditivo nesse período, dificilmente ele vai ser flexibilizado por uma ação judicial posteriormente, né? Então, acho que esse é o ponto mais interessante. Agora, não tendo acordo, é possível discutir, não se sabe exatamente ao certo quais vão ser as respostas, mas existem várias teorias que estão sendo discutidas para flexionar esses contratos, tem argumento para os dois lados. É importante que as pessoas procurem seus advogados para já se antecipar numa orientação, um auxílio durante o período de negociação já de um advogado, né? É importante que as pessoas procurem e passem por esse momento bem orientadas. Doutor Danilo, muito obrigado por essa conversa conosco aqui na CBN. Eu agradeço também, Gilson. Um abraço. Conversei com o doutor Danilo Borges, ele é presidente da Comissão de Mercado Imobiliário da OAB Maringá. Falamos sobre essa relação entre locador e locatário e as medidas aí que podem ser feitas pelo Congresso para poder amenizar para quem vai passar por crise e tem dificuldade de cumprir com o seu aluguel, mas também não deixando na mão quem é proprietário do imóvel e precisa receber o valor que às vezes é um complemento de renda. Receber